Olá! Então, nesta aula, vamos falar sobre conjuntos ortogonais. Isso está na seção 6.2 do livro. Então, a ideia é que nós vamos usar aquilo que nós vimos sobre vetores serem ortogonais, né, que é quando o produto escalar entre eles é igual a zero, e isso vai permitir que nós consigamos encontrar bases formadas por vetores ortogonais. E ao ter bases formadas por vetores ortogonais, isso nos permitirá obter com facilidade a projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço W. Certo? Então, essa vai ser a grande questão. Ao ter uma base formada por vetores ortogonais, vai nos possibilitar, de uma maneira simples, obter a projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço. Certo? Entre outras aplicações, também tem uma aplicação que é no sentido de utilizar matrizes cujas colunas são compostas por vetores unitários e ortogonais. Essas matrizes, elas têm importância em aplicações, envolvendo cálculos de matrizes, né? Tem vários algoritmos computacionais que trabalham melhor com essa matriz formada por vetores ortogonais. Entre outras propriedades, por exemplo, nós vamos ver que elas são sempre invertíveis e a sua inversa é igual à sua transposta, ou seja, vai tornar um processo de cálculo, que é o cálculo de inversa, que é um cálculo difícil, uma coisa mais simples, que é fazer apenas a transposição de uma matriz, certo? Bom, então, o que é um conjunto ortogonal? É bem direto, é bem conforme está no nome. Então, um conjunto de vetores, ele é dito ortogonal se cada par de vetores, né, distintos for ortogonal entre si, né, forem ortogonais entre si, ou seja, entre todos os vetores que estão ali de 1 ou 2 até um certo UP, se o produto interno de um UI por um UJ dar sempre zero. Né? Então, o 1 com o 2 dá zero, o 1 com o 3 dá zero, o 2 com o 3 dá zero, e assim por diante, certo? Então, quaisquer dois que eu pegar desse conjunto, eles são ortogonais. O produto interno entre eles é zero. Então, se no exemplo aqui nós temos três vetores e queremos mostrar que o conjunto formado pelos três é ortogonal, basta ver se o produto interno entre quaisquer dois deles, né, distintos, é importante que eles sejam, né, distintos, seja igual a zero, né? Porque o produto interno de um vetor por ele mesmo não dá zero, a não ser que ele fosse o próprio vetor nulo, certo? Então, vamos ver. Vamos então ver se o 1 é ortogonal ao 2, fazendo o produto interno de 1 por o 2. O que vai dar? 3 vezes menos 1, lembra, é cada componente de 1 com componente respectiva do outro, né? Então, 3 vezes menos 1, e somado com 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. O que vai dar isso aqui? Menos 3, mais 2, mais 1. 2 mais 1, 3, menos 3, deu igual a zero. Então, o 1 é ortogonal ao 2. Mas também temos que ver se o 1 é ortogonal ao 3. O fato dele ser ortogonal ao 2 não quer dizer que é ortogonal ao terceiro. Tem que ser verificado esse fato. Então, vamos ver. 3 vezes menos 1 agora, mais 1 vezes menos 4, mais 1 vezes 7. O que dá isso aqui? Menos 3. Menos 4 mais 7. Bom, 7 menos 4 menos 3 dá igual a zero. Portanto, o 1 também é ortogonal ao 3. Mas ainda assim, mesmo que o 1 seja ortogonal ao 2 e o 1 seja ortogonal ao 3, não quer dizer que o 2 seja ortogonal ao 3. Esse fato também tem que ser verificado. Então, também temos que fazer o produto interno de U2 por U3. Então, vai dar menos 1 do primeiro do U2 com o primeiro do U3. Então, menos 1 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 4, mais 1 vezes 7. Isso aqui vai dar o quê? Mais 1, menos 8, mais 7. Bom, 7 mais 1, 8 menos 8 dá 0. Ah, de fato, o 2 também é ortogonal ao 3. Então, verificamos todas as possibilidades, certo? Que o 1 é ortogonal ao 2, e automaticamente o 2 é ortogonal ao 1, o 1 é ortogonal ao 3, e o 2 é ortogonal ao 3. Portanto, o conjunto formado pelos esses três vetores é um conjunto ortogonal.
A grande propriedade é que um conjunto ortogonal de vetores não nulos, é importante que eles sejam não nulos, é que eles são sempre Li, tá? Eles têm que ser não nulos, porque o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores. Mas a presença do vetor nulo sempre torna um conjunto LD, né? Porque o vetor nulo é sempre combinação linear dos vetores, né? Basta multiplicá-los por zero. Então, para um conjunto ser Li, ele não pode ter o vetor nulo. Então, se o conjunto for formado por vetores ortogonais e não nulos, ele sempre será linearmente independente e, portanto, formará uma base para o subespaço gerado por esse conjunto. E por que, então, isso é verdade? Então, como é que a gente mostra, né? Lembra como é que a gente mostra que vetores são Li? Então, a gente tem que pegar uma combinação linear desses vetores resultando num vetor nulo, ou seja, um sistema homogêneo, e verificar qual é que é a solução, ou seja, quais são esses valores, né, dessa combinação linear que resulta no zero. Se esse sistema homogêneo tiver somente a solução trivial, ou seja, somente multiplicando os vetores por zero resulta em zero, aí eles são Li. Se admitir uma solução não trivial, eles são LD. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos considerar um conjunto S, formado aqui por alguns vetores, o 1, o 2, até um certo UP, com a hipótese de que eles sejam ortogonais. Então, lembrando, ortogonal significa cada UI é ortogonal a cada UJ, né? Claro que se o I for diferente do J. Né? Então, o que acontece? Vamos pegar uma combinação linear deles, resultando no vetor nulo, ou seja, um C1 vezes o U1, mais um C2 vezes o U2, até um CP vezes o último vetor, o P, resultando, então, no vetor nulo. E queremos mostrar que a única forma de conseguir isso é multiplicando efetivamente cada um desses vetores por zero. Por que isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa combinação e vamos fazer o produto interno com o vetor 1, certo? E temos que fazer isso dos dois lados, né, dessa igualdade, já que nós estamos supondo ser uma igualdade. Então, eu vou pegar essa combinação C1, U1 mais C2, U2 até o CP, UP, e vou multiplicar tudo por 1. E como essa combinação linear dá o zero, é o mesmo que pegar o vetor nulo e multiplicar, fazer o produto interno com 1. Só que o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, o produto interno do zero com 1 certamente dá zero. E o que acontece do lado esquerdo da igualdade? Lembra que é a propriedade distributiva. Então, se eu fizer C1, U1 vezes U1, né? Então vai ficar C1 que multiplica o 1, produto interno com 1, mais C2, produto interno do U2 com o 1, até o último, então, CP, produto interno do UP com o 1. E isso tudo vai resultar em zero. Só que o que acontece? Temos a hipótese que eles são ortogonais entre si, sempre que os vetores forem diferentes. Então, o produto interno do 2 por 1 é zero, o de 3 por 1 é zero, até que o último por 1 é zero. Então, só estou somando aqui zeros, com exceção da primeira parte da parcela da soma, que é o C1, produto interno com 1. Mas essa soma toda dá zero, porque o resultado é o produto interno do zero pelo 1. Então, qual é a implicação? A implicação é que C1 vezes o produto interno de U1 por U1 dá zero. Mas aí que vem a história. Para o produto dar zero, uma das coisas tem que ser zero. Ou C1 é zero, ou o produto interno de U1 por 1 é zero. Mas o produto interno de U1 por 1 é zero somente se o vetor é o vetor nulo. Só que nós estamos com hipótese que são vetores não nulos. Então, o 1 por 1 é uma coisa positiva, diferente de zero. Então, a única maneira dessa igualdade dar zero é que C1 tem que ser zero. Portanto, implica que C1 é zero. Note que a gente fez esse argumento de multiplicar toda a combinação linear por 1 para concluir sobre o C1, que é o número que multiplica o 1. Se a gente repetir esse argumento, então, em vez de multiplicar tudo por 1, multiplicar tudo por 2, o que a gente vai concluir? Que o C2 é zero, certo? E que depois nós vamos concluir que o C3 é zero e, por fim, vamos concluir que o último é zero também. E, portanto, a única solução para esse sistema é que todos os componentes, né, todos os coeficientes da combinação são zero. E isso mostra que, isso implica, né, então, que o conjunto formado por esses vetores é L e linearmente independente. A única combinação linear possível resultando em zero é se a gente multiplicá-los efetivamente por zero. Então, isso é uma grande coisa, né? Ter
vetores ortogonais automaticamente ali, ou seja, a gente não precisa fazer um escalonamento para descobrir os pivôs, para descobrir se os vetores são ali. Basta ver se são ortogonais, acabou, eles são ali. Então, o que acontece? Ao ter, né, esses vetores LI, isso nos permitirá obter uma base ortogonal para o subespaço W. O que vai ser uma base ortogonal? É uma base, ou seja, um conjunto gerador linearmente independente, que também é ortogonal, ou seja, é uma base formada por vetores ortogonais entre si. E qual é a importância de ter uma base ortogonal? A importância é o seguinte, é que vai ser fácil de escrever qualquer vetor de W, desse subespaço W, como combinação linear dos vetores dessa base. Mas de uma maneira em que não vai ser preciso resolver sistemas, não vai ser preciso fazer escalonamento, vai ser uma conta, uma fórmula direta para encontrar os coeficientes da combinação sem precisar resolver sistema, certo? Que é a seguinte. Então, se eu tenho uma base formada por vetores ortogonais, o 1, o 2 até um UP, aí eu pego um y, certo? Desse subespaço. Então, ele se escreve como combinação linear daqueles vetores, porque aqueles vetores formam uma base. Então, existe um C1 vezes o 1, mais um C2 vezes o 2, mais um CP vezes o P. E essa solução é única, né? Porque são base, né? São vetores LI. O que acontece? Não vou precisar resolver um sistema, eu vou saber dizer exatamente qual o valor de cada C1, C2 até o CP. Ou seja, cada um desses coeficientes da combinação é exatamente o resultado do produto interno do vetor y, que eu estou fazendo a combinação linear, produto interno com o vetor u correspondente àquele c, ou seja, aquele uj correspondente àquele cj, fazer esse produto interno e dividir pelo produto interno de uj pelo j. Essa é a conta que eu tenho que fazer. E para todos eles. Ou seja, para achar o C1, né, eu tenho que fazer o y vezes o 1 dividido pelo 1 vezes o 1. Para achar o C2, eu tenho que fazer o y vezes o 2 sobre o 2 vezes o 2. Ou seja, com isso eu vou descobrir uma forma para todos os coeficientes. Ou seja, eu vou saber que o C1 é esse aqui, eu vou saber que o C2 é esse aqui, até que eu vou saber que o CP é esse aqui. Ou seja, sem precisar resolver nenhum sistema, só aplicando direto a fórmula, certo? Então, eu acho os coeficientes da combinação. Lembra que isso aqui, né, também tem a ver com aquela história de encontrar as coordenadas de um vetor numa base, né? As coordenadas, né, do vetor y na base B são exatamente esses coeficientes da combinação, né? O C1, C2, CP. Então, a grande vantagem aqui é que eu vou ter uma fórmula para achar esses coeficientes, sem precisar resolver um sistema. Bom, por que isso, né? Por que essa formulazinha mágica aí? É o mesmo pensamento, né? A mesma demonstração que a gente fez ali para mostrar que os vetores são ali. Então, o que acontece? Né? O y, então, ele se escreve como uma combinação, né, linear desses vetores, o 1, o 2, até o UP, certo? Então, o que nós vamos fazer? Semelhante ao que a gente fez no outro argumento, nós vamos pegar o y, o vetor y, né, e vamos multiplicar, fazer o produto interno pelo vetor 1, certo? Que é o mesmo que pegar toda essa combinação e fazer o produto interno com o vetor 1. Então, tem que fazer C1, o 1, mais C2, o 2, até CP, o P, e multiplicar por esse 1. De novo, pela propriedade distributiva, o que nós temos? Que isso que vai dar C1 vezes o produto interno de 1 pelo 1, mais C2 vezes o produto interno de U2 pelo 1, mais pontinhos até o CP vezes o produto interno de UP pelo 1. Qual era a nossa hipótese? Que era uma base ortogonal. Então, como é uma base ortogonal, quaisquer dois vetores diferentes dentro dessa base, o produto interno dá zero. Então, o 2 com o dá zero, o 3 com o 1 dá zero, até que o P com o 1 dá zero. O que vai sobrar? De novo, só a primeira parcela. C1, que multiplica o produto interno de 1 por 1. E esse é o resultado do produto interno do y pelo 1. O que acontece? Lembra que é uma base é vetores LI, e vetores LI são automaticamente não nulos, né? Porque o vetor nulo é sempre LD. Então, o que acontece? Como são não nulos, o produto interno do vetor por ele mesmo nunca dá zero, exceto quando é o vetor nulo. Então, se não é o vetor nulo, isso aqui é uma coisa positiva, né? Multiplicando por C1. Então, por meio dessa
expressão aqui, eu tenho uma fórmula, então, para achar o C1. Para achar C1, basta, então, pegar o valor de y, produto interno com 1, e, então, dividir isso pelo que está multiplicando o C1 aqui, que é o produto interno do 1 pelo 1, que é a norma do 1 ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula para achar o C1. Então, de forma análoga, né? Como é que a gente vai fazer para achar o C2? Nós vamos multiplicar tudo por U2, porque todos os produtos dos U's pelo U2 vão dar zero, exceto quando for o U2 pelo próprio U2, que é a parte que multiplica o C2, que vai dar o Y vezes o U2. Então, o C2 vai ser o Y vezes o U2 sobre o produto interno do U2 pelo U2. E assim por diante. Fazendo com todos, repetindo esse argumento, o CP, então, vai ser o produto interno do Y pelo UP, dividido pelo produto interno do UP pelo UP. Pronto. Temos uma forma para encontrar os coeficientes da combinação sem resolver sistema nenhum. Vamos ver isso como isso fica simples num exemplo. Então, olha só, mostre que o conjunto formado por esses três vetores é uma base ortogonal de R3 e determine o vetor de B coordenadas de V, ou seja, o vetor de coordenadas de V nessa base. Primeiro, bom, como é que a gente mostra que é uma base de R3? Veja que são três vetores. Para ser uma base de R3, tem que ser três vetores L e I. Mas a gente viu que se os vetores forem ortogonais, é uma base, porque vão ser vetores L e I. Então, só precisa mostrar que eles são uma base ortogonal, ou seja, que os vetores são ortogonais que automaticamente formarão uma base. Então, olha só, de novo, né? Para verificar, temos que fazer todos aqueles produtos internos entre vetores diferentes. Né? Então, tem que fazer o 1 com o 2 e ver se dá zero. Vai dar zero, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, mais 1, isso dá zero. Se eu fizer o 1 pelo 3, isso vai dar 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 vezes 0, que dá 0, mais 1 que vezes menos 1 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0. E se eu fizer o 2 com o 3, tem que fazer todas as verificações, cada 2 distintos, 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes menos 2 dá 0, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0. Ó, deu 0 em todos os produtos de vetores distintos desse conjunto. Então, são uma base ortogonal, porque são vetores LI, né? São 3, então 3 vetores LI formam uma base de R3, e com adicional de que é uma base ortogonal, formada por vetores ortogonais. Então isso facilita muito na hora de calcular o vetor de coordenadas, né, de V nessa base. Né? É só, então, aplicar aquela forma para cada C correspondente. Então, o C1, o que vai ser? O primeiro vetor, a primeira coordenada nessa base. Então, eu tenho que pegar o V, que eu estou pegando, né, que eu quero obter as coordenadas, 4, 6, 2, então tem que fazer o produto escalar do V pelo 1 e dividir, então, pelo produto escalar do 1 pelo 1. Então, o que vai dar o V pelo 1? Então, 4 vezes 1, 4, mais 6 vezes 1, 6, mais 2 vezes 1, 2, e dividir pelo produto do 1 pelo 1. Lembra que o 1 pelo 1 é o 1 pelo 1, 1 ao quadrado, 1 pelo 1, 1 ao quadrado, 1 pelo 1, 1 ao quadrado. 4 mais 6 mais 2, isso dá 12. Dividido por 3, isso dá 4. Pronto, acabou, já achei o C1. E o C2? Produto interno do V pelo U2 dividido pelo 2 vezes o U2. Então, agora eu vou pegar o V e multiplicar pelo 2. 4 vezes 1, 4. 6 vezes menos 2, menos 12. 2 vezes 1, 2. Dividido por 1 pelo 1 ao quadrado menos 2 pelo menos 2. Mesma coisa aqui, mais 2 ao quadrado. E 1 pelo 1 mais 1 ao quadrado. 4 mais 2, 6, menos 12, menos 6. Dividido por 3. Por 6. 4 mais 1 mais 1. Então, menos 6 dividido por 6 vai dar menos 1. Pronto, já achei o C2. E C3? Só falta esse. Então, fazer V vezes o 3 dividido pelo U3 vezes o U3. Então, quanto é que dá V vezes o 3? 4 vezes 1, 4, mais 6 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Dividido por 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, que é 1 ao quadrado. 4 menos 2, 2, dividido por 2, deu 1. Pronto, acabou. Achei os três coeficientes. O que significa esses coeficientes?
que o vetor V é igual ao quê? 4 vezes o primeiro vetor, menos 1 vezes o segundo vetor, mais 1 vezes o terceiro vetor, o 3. Portanto, as coordenadas de V na base B é 4, menos 1, acabou. Viu? Muito simples encontrar as coordenadas do vetor sem precisar resolver sistema. É importante, a base precisa ser ortogonal. Não fazer isso se a base não for ortogonal. Se tivesse dois vetores aqui que o produto interno não desse zero, né, dois vetores distintos em que o produto interno não desse zero, não daria para fazer dessa forma, certo? É importante que a base seja ortogonal. Bom, aí vamos ver uma grande aplicação dessa história de ter, né, uma base ortogonal, que é a de fazer projeção ortogonal. Então, isso é uma coisa que é muito importante, principalmente em física, né? A gente tem que fazer, por exemplo, decomposição de forças, né? Ou decomposição de uma força numa direção, né? E para isso, então, a gente usa esse conceito da projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Então, imagina que tem um vetor y e tem um vetor u aqui qualquer, certo? Eles formam algum ângulo aqui, sei lá qual. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente faz, principalmente em física, é o seguinte, é decompor um vetor como uma soma de outros dois vetores com específicas direções. Ou seja, um vetor que fica paralelo ao vetor u, né, como se fosse uma sombra aqui do y sobre o vetor u, e outro que fica ortogonal ao vetor u. Então, eu vou escrever o y como a soma de dois vetores ortogonais, onde um é paralelo ao u e o outro é ortogonal ao u, certo? Então, esse aqui, em que está em verde, né, que é como se fosse a sombra do y sobre u, a gente chama esse vetor aqui da projeção do y sobre u. Tá? Então, a gente vai representar esse y com esse chapéuzinho aqui em cima, para representar que é o vetor projetado do y sobre u, certo? Então, isso vai ser uma das componentes desse vetor. Então, qual vai ser a outra aqui que completa esse vetor? Ou seja, de maneira que y mais esse vetor vermelho resulta no vetor y original. E vai ser simplesmente a diferença, né, entre y e o vetor projetado y chapéu. Então, essa aqui normalmente a gente vai chamar de z, usando a nomenclatura do livro. Então, esse vetor em vermelho z é a diferença entre o y e o y projetado. Então, note que de quem é ortogonal de fato ao u é o z, é o vetor vermelho. A projeção ortogonal ela é paralela ao u, porque ela é projetado sobre o u na mesma direção que o u, certo? Bom, e aí como é que nós vamos encontrar? Nós vamos ver que é uma forma muito parecida com o que nós fizemos antes para achar os coeficientes de uma combinação linear, certo? Mas vamos tentar entender por quê. O que acontece? Como eu falei, quem de fato é ortogonal ao u é o z. O z é que é ortogonal ao u. Então, se eu fizer o produto escalar do z pelo u, dá zero. Mas o z é o y menos o y projetado, dando igual a zero. Então, isso aqui vai dar y vezes u, menos o y projetado vezes u, dando igual a zero. Então, a diferença de produtos escalares, certo? O que acontece? Então, significa que y vezes u é igual ao y projetado vezes u. Opa. Perdão. Então, o que acontece? Só arrumar aqui. Então, o que acontece? Esse y projetado, ele é um vetor paralelo ao u. Então, ele é múltiplo do u, certo? Porque ele está na mesma direção. A gente viu que vetores paralelos são quando são múltiplos. Então, ele é um alfa vezes u. Então, eu poderia, né, substituir esse y projetado por um alfa vezes u. Mas é um específico alfa que faz com que a diferença entre y e o y projetado seja ortogonal ao u. É esse alfa, então, que nos interessa encontrar. Mas note que é uma forma parecida com a forma que já apareceu antes. Então, eu tenho um produto interno de y por u, e do outro lado eu tenho alfa vezes um produto interno de u pelo u. Lembre, o vetor u é não nulo, eu só posso projetar sobre um vetor não nulo. Então, o produto interno de u por u não é zero, e, portanto, eu tenho uma forma para achar o alfa da mesma forma que a gente fez antes. É o y vezes o u dividido pelo produto interno do u pelo u. Pronto, esse é o alfa. Esse é o alfa, que é o multiplicador do u, certo? A projeção é o alfa vezes u. Então, por isso que aqui está aqui, ó.
O y projetado é o alfa, que é y vezes u sobre u vezes o vetor. Cuidado para não simplificarem contas, certo? Aqui existe uma conta, produto escalar de y por u. Aqui existe uma outra conta, produto escalar de u por u. O resultado são números reais, são escalares. Então, um escalar de um escalar que vai dar um alfa. E depois vezes um u, que é um vetor. Então, no final das contas, a resposta é um vetor. E o que acontece? Além disso, esse z aqui, a gente chama de a componente de y, que é ortogonal ao u, porque, de fato, é a componente que é ortogonal ao u. E ele nos vai dar exatamente a distância entre o vetor y e a reta que contém o u e contém a origem. Imagina que ambos os vetores têm a mesma origem, por exemplo, um ponto O aqui, né? Então, essa distância entre y, entre a extremidade de y, que está fora da reta, e até a reta, é justamente o comprimento da componente de y, que é ortogonal ao u. Então, por isso, com essa noção, isso vai ser possível, então, encontrar a distância de y, uma reta contendo u e a origem. É importante que a reta contenha a origem, certo? Então, a conta ficaria um pouco mais complicada se a reta não contivesse a origem, porque aí nós teríamos que fazer vetor, né, como uma diferença entre pontos, ou seja, um vetor que vai de A até P, teria que fazer P menos A, né? Ou seja, como a gente vê em geometria analítica. Então, para exemplificar essa história, vou pegar aqui dois vetores, y e u, e vou querer escrever y, ou seja, decompor y como uma soma de dois vetores ortogonais entre si. Um que seja paralelo ao u e o outro que seja ortogonal ao u. Já sabemos como fazer isso, certo? O paralelo ao u é aquele y chapéu, que é o y projetado, e o ortogonal é o z, que é a diferença entre o y original e o y projetado. Então, temos só que aplicar aquela fórmula para ver como é que a gente acha o y projetado, que é a projeção do y sobre u. Então, o que vai ser? É aquele escalar vezes o vetor u. Qual escalar? O produto interno de y por u sobre u pelo u, tudo vezes o u. Então, o que vai dar esse produto interno? Menos 3 vezes 1, então vai dar menos 3, mais 9 vezes 2 vai dar 18. E tem que dividir pelo u, que é 1 vezes 1, mais 2 vezes 2. 18 menos 3, 15. Opa, e ainda, isso é importante, não pode esquecer, isso é só o escalar, tem que multiplicar pelo vetor u ainda, né? Porque isso é só o alfa da projeção, ainda tem que fazer vezes o u. Então, isso aqui vai dar 15 quintos de u, que no final das contas é 3 vezes u. Bom, então é 3 vezes o vetor 1, 2. E 3 vezes o vetor 1, 2 é o vetor 3, 6. Pronto, essa é a projeção do y sobre u. O que nós queremos? A componente de y que é ortogonal ao u, que é o z, que é a diferença entre o y e o y projetado. Então é só fazer a diferença. O y original, menos 3, 9, menos o y projetado, 3, 6. Então, quando eu fizer o y original menos a sua sombra, vai dar a componente vertical, né? Então, menos 3 vai dar menos 6, 9 menos 6 vai dar 3. Esse aqui é que é o vetor que fica ortogonal ao u. É fácil de ver, né, que ele é ortogonal ao u, né? O produto interno dá 0, a menos 6 mais 6 dá 0. Né? E é fácil de ver que o da projeção é paralelo ao u, porque ele é um múltiplo do vetor, certo? E de fato, o y, né, que é o vetor menos 3 e 9, se escreve como uma soma de dois vetores ortogonais. Um paralelo ao u, 3, 6, mais o ortogonal ao u, menos 6, 3. E esses dois vetores aqui, ó, são ortogonais, né? Ó, o produto interno dá 0, menos 18 mais 18 dá 0. Então, eu consegui escrever como a soma de dois vetores ortogonais. Com isso, ganho de lambuja, né, a distância do y até a reta que contém 1. Essa distância do y até a reta que contém o vetor u é só fazer a norma do z, ou seja, né, a norma da diferença entre o y e o y projetado. Como já calculamos aqui, é menos 6, 3, então é só fazer a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que dá isso aqui? Raiz de 36 mais 9, isso dá, então, raiz de 45. Essa é a distância do y até a reta que contém 1. Viu? Também, então, fica um exercício fácil de geometria analítica, né, utilizando essa ideia
da projeção ortogonal. Bom, agora nós vamos ver uma coisa levemente diferente, mas ainda dentro do mesmo assunto, que são os conjuntos ortonormais. Então, o que que acontece? Cuidado com a palavra. Ortogonal era produto interno igual a zero, ou seja, vetores perpendiculares entre si. Além de serem ortogonais, agora eles vão ganhar ainda o adicional de serem vetores unitários. Então, se eles forem ortogonais e unitários, aí eles recebem o nome ortonormal, certo? Ou seja, porque eles estão, além de ser ângulo reto, ainda estão normalizados. Então, por isso que esse nome ortonormal. Então, uma base ortonormal é uma base que é formada por vetores ortonormais, vetores ortogonais e unitários. Uma base ortonormal já apareceu durante o nosso curso, né, que é a base canônica do Rn. Lembra o que é a base canônica do Rn? É aqueles vetores em que uma componente é 1 e as outras são 0, certo? Em diferentes posições. O E1 é o que tem 1 na primeira posição, 0 nas outras. O E2 é 0 na primeira, 1 na segunda, 0 nas outras. E assim por diante, até que o En é o que tem todas as componentes 0, exceto a enésima, que é 1. É bem fácil de ver que eles são unitários, né? Porque a soma das suas componentes ao quadrado dá 1, né? 1 ao quadrado mais 0 dá 1, certo? Em todos eles. E são ortogonais, facilmente perceptível, né? Porque onde um é 1, o outro é 0. Né? Então, 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0, tudo vai dar 0. Então, são vetores ortogonais. Essa é uma base ortonormal mais simples que existe, né? Aquela que forma as colunas da matriz de identidade. Mas não é a única base ortonormal. Então, não é sempre vai ser essa base. Pode ter outras bases ortonormais, né? Ou seja, pode ter bases que não sejam só componentes 1 e 0, e ainda assim serem vetores unitários. E como é que a gente consegue encontrar essas bases ortonormais? Bom, a primeira coisa, então, seria achar então, um conjunto ortogonal, tá? Como já apareceu nos exemplos anteriores. E, então, normalizar cada um dos vetores. Essa é a chave. No momento que você tiver vetores ortogonais, é só normalizar cada um deles dividindo pela sua norma. Aí você vai ter vetores ortonormais. Ó, já tinha aparecido um exemplo, um conjunto que era uma base ortogonal de R3, que é aqueles vetores o 1, o 2 e o 3, que já tinha aparecido no exemplo 1. Já tínhamos verificado que são ortogonais, porque o produto interno entre cada dois deles, distintos, dá 0. Mas não são vetores unitários. Né? É só calcular a norma de cada um e ver que não vai dar igual. Mas é possível normalizá-los e torná-los, então, vetores unitários, ou seja, vetores na mesma direção que eles, né? E unitários. Lembra que se são vetores na mesma direção que eles, né? Se eles já eram LI, esses novos vetores também vão ser LI. Então, vamos ver. Vamos calcular a norma de 1. O que é a norma de 1 mesmo? Cuidado, né? Ela é a raiz quadrada do produto interno deles por ele mesmo. Então, raiz do 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz de 9 mais 10, 9 mais 1 mais 1, isso vai dar 11. Raiz de 11 é a norma de 1. Não é unitário, não deu 1. Quando é a norma de 2? Raiz quadrada do menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz de 4 mais 1 mais 1, raiz de 6 é a sua norma. E a do U3? O 3 vai ser raiz quadrada do menos 1 ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado, mais o 7 ao quadrado. 49 mais 16 mais 1, isso vai dar 66. Raiz de 66 é a sua norma. Então, como é que a gente constrói uma base ortogonal? O 1, o 2 e o 3 já era uma base ortogonal. Então, se eu quero uma base ortonormal, eu quero que, além de ser ortogonais, sejam normalizados. Então, uma forma simples é dividindo cada um dos vetores pela sua respectiva norma. Então, 1 sobre a norma de 1 vezes o 1, 1 sobre a norma de U2 vezes o U2, 1 sobre a norma de U3 vezes o 3. Vai tornar esse conjunto ortonormal. Então, quem seriam esses vetores? Explicitamente, pego cada uma das suas coordenadas e divido pela sua norma. Então, vai ficar 3 dividido por raiz de 11, 1 dividido por raiz de 11, 1 dividido por raiz de 11. Primeiro vetor unitário.
Segundo vetor, menos 1 dividido por raiz de 6. 2 dividido por raiz de 6. 1 dividido por raiz de 6. E, por fim, o 3, né? Que é pegar suas coordenadas e dividir por raiz de 66. Menos 4 dividido por raiz de 66. E 7 dividido por raiz de 66. Pronto, aqui está os vetores agora normalizados, né? Então, eles já eram ortogonais, já eram LI, só que agora tem o adicional de serem vetores unitários. Portanto, é uma base ortonormal. Que vantagem, então, tem em ter uma base ortonormal? Vai ter algumas vantagens, que a gente vai elencar algumas delas agora. Então, o que acontece? Então, imagina que nós temos uma base que agora é ortonormal, ou seja, além de ser ortogonais, os vetores, eles são unitários. O que acontece? A gente viu que quando a base é ortogonal, é fácil de escrever um vetor como combinação linear daqueles ali, certo? É fácil encontrar a combinação linear, usando o produto interno. Só que aqueles coeficientes da combinação linear envolviam uma divisão pelo produto deles por eles mesmos, lembra? O que acontece? Se eles forem unitários, o produto interno deles por eles mesmos, que é a norma deles ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, ou seja, não vai ser necessário dividir, né, cada um daqueles coeficientes, cada um daqueles produtos internos, pelo produto interno deles por ele mesmo. Então, é só fazer, por exemplo, o y vezes o U1 para achar o C1. É só fazer o y vezes o U2 para achar o C2. É só fazer o y vezes o UP para achar o CP. Não precisa fazer divisão. Então, essa seria uma vantagem. Não precisa fazer a divisão, né, a todo momento, né, em várias divisões para encontrar os coeficientes da combinação. Né? Também no caso da projeção ortogonal, né, quando a gente está projetando um vetor y, né, sobre um vetor unitário u, então a projeção vai ser simples, né, porque o que acontece? Como a gente viu, né, o vetor projeção ele é um alfa vezes u, mas quanto é que é o alfa mesmo? O alfa era lembra, o produto do y pelo u dividido pelo produto do u pelo u. Mas, como agora o U seria unitário, né, sendo o U um vetor unitário, não precisa mais dividir o U pelo U. Então, só fazer o alfa vezes U já é... Desculpa. Só fazer o Y, produto interno com U, já dá o alfa. E aí, só fazer alfa vezes U. Pronto. Achou? Projeção. Então, essa seria uma das vantagens em ter uma base ortonormal. Uma outra vantagem vai ser em trabalhar com matrizes ortogonais. Então, também existe uma definição de ortogonalidade em matrizes. Então, a gente vai dizer que uma matriz quadrada que ela é ortogonal se a sua inversa, então ela tem inversa, ela admite inversa, for igual à sua transposta, certo? Então, veja que aqui isso seria uma grande vantagem ter uma matriz desse tipo, né? Porque calcular a inversa de matriz, né, dependendo do tamanho da matriz, é um processo difícil, né? Um processo que leva um tempo, tem que fazer todo aquele escalonamento até chegar na matriz de identidade, né? Então, pode ser um processo demorado. E fazer a transposta de matriz é muito simples, é só fazer o que a coluna vira linha, o que a linha vira coluna. Então, bom, teria uma grande vantagem ter uma matriz assim. A questão é, como é que é uma matriz assim? Como é que é uma matriz cuja inversa é igual à sua transposta? Então, o que nós vamos ver é que é fácil de ver que qualquer matriz ortogonal é formada por vetores ortonormais. Então, se todos os vetores coluna dessa matriz forem ortonormais, então ela será uma matriz ortogonal, né? Se ela tiver n vetores de n componentes e eles forem, né, então, todos unitários ortogonais entre si, essa será uma matriz ortogonal. Para entender o porquê disso, né, vamos aqui fazer uma conta, por simplicidade, pensando que a matriz é de ordem 3, tá? Ou seja, só tem 3 linhas, 3 colunas. Então, imagina que o 1, o 2 e o 3 são as suas 3 colunas, certo? E aí, então, eu vou fazer esse produto aqui, ó, a transposta de Q vezes a Q. O que é a transposta de Q? É aqueles vetores que estariam nas colunas, agora estariam expostos em linha. Então, a matriz transposta de Q vai colocar o que era coluna, né, vai transformar em linha. Então, o 1 que estava em coluna vai ficar na linha 1 da transposta de Q. A coluna 2 da Q vai virar a linha 2 da transposta de Q, e assim por diante, certo? Aqui tem linha e aqui tem coluna. E aí eu vou fazer a multiplicação da transposta de Q pela Q. O que vai acontecer? Sempre que eu faço, isso sempre acontece, quando eu faço
o produto da matriz transposta de Q pela Q vai acontecer exatamente isso. Isso para qualquer matriz. Olha só, na primeira posição eu vou ter a transposta da linha que está em linha, né? O 1 pela coluna U1. Então, isso aqui é a transposta de U1 vezes U1. Mas note que isso é exatamente a definição de produto interno do vetor U1 por ele mesmo. Então, a primeira componente dessa matriz, que no caso aqui é 3 por 3, vai ser o produto interno do 1 pelo 1. Né? E nas outras posições da mesma linha vai ter o produto interno, então, do 1 pelo 2 e o produto interno do 1 pelo 3. Na segunda linha, o 2 pelo 1, o 2 pelo 2, o 2 pelo 3. E na terceira linha, o 3 pelo 1, o 3 pelo 2, o 3 pelo 3. O que acontece? Eu quero caracterizar matrizes ortogonais. Matrizes ortogonais são aquelas que a transposta é igual à inversa. Então, o que eu gostaria que acontecesse? Que ao multiplicar a transposta de Q pela Q, resultasse na matriz identidade. Porque se isso acontecer, então a transposta de Q é a inversa. Porque só existe uma inversa para cada matriz. Só existe uma matriz que, multiplicado por a matriz quadrada, resulta na identidade. Então, eu queria que essa matriz fosse a identidade. De que maneira isso aqui vai ser a identidade? A matriz de identidade é aquela que tem uns na diagonal principal e 0 em todas as demais posições. Então, para que dê 1 na diagonal principal, significa que o produto interno de cada vetor por ele mesmo tem que dar 1. Bom, mas então significa que os vetores são unitários. E fora da diagonal, tem que dar 0. Bom, então significa que os produtos de 1 por 2, o 1 por 3 e o 2 por 3 tem que dar 0. Então significa que eles são ortogonais. Então, automaticamente ali eu estou explicando que para isso aqui ser igual, né, a matriz 1, 1, 1 na diagonal e 0 nas demais posições, só pode acontecer se os vetores estão na diagonal, o produto interno dos vetores por ele mesmo tem que dar 1, então os vetores têm que ser unitários e ortogonais para que dê 0 fora da diagonal, tá vendo? Então essa é a explicação de por que essa matriz inversa, a matriz transposta de Q só pode ser a inversa de Q se os vetores colunas forem ortogonais e unitários, ou seja, ortonormais. Então, uma matriz ortogonal se ela é formada por vetores ortonormais. Já apareceu outrora, lá no começo do curso, um exemplo de matriz ortogonal, que é a matriz que faz uma rotação no plano, né, de um ângulo θ qualquer. Certo? Ou seja, eu tenho um vetor aqui, digamos um vetor V, né? Aí eu quero fazer uma rotação de um determinado ângulo, né, θ, e aí isso vai, e eu vi que para fazer isso eu multiplicava por uma determinada matriz, né, chamada de R, que fazia essa transformação linear. Lembra que era uma transformação linear, pegar um vetor e então multiplicar por uma matriz resultando na sua rotação de ângulo θ no sentido, né, anti-horário. E nós vimos que matriz era essa. Era a matriz que era assim, cosseno do ângulo na primeira coluna, seno do ângulo, e na segunda coluna era menos seno do ângulo e cosseno do ângulo. Essa fazia a rotação no sentido anti-horário. E é um exemplo de matriz ortogonal. Por que é um exemplo de matriz ortogonal? Bom, vamos ver por quê. O que era matriz ortogonal mesmo? Matriz ortogonal é aquela em que os vetores são ortonormais, ortogonais entre si e unitários. É fácil de ver que eles são ortogonais, porque se eu fizer o produto escalar da primeira coluna pela segunda, o que vai dar? Menos seno vezes cosseno, mais seno vezes cosseno. Menos uma coisa mais a mesma coisa, dá 0, qualquer que fosse o ângulo. Então, já mostra que as colunas são ortogonais entre si. Além disso, são vetores colunas unitários, porque se eu fizer a norma de cada um deles ao quadrado, isso vai dar o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que é uma identidade trigonométrica que resulta 1, qualquer que fosse o ângulo, né? Se for o mesmo ângulo nas duas partes aqui. Então, são vetores unitários, qualquer que seja o ângulo. E já eram ortogonais entre si, portanto, essa matriz é uma matriz ortogonal. O que a gente ganha com isso? Uma das coisas é, por exemplo, na hora de calcular a sua inversa. Calcular a inversa da matriz de rotação é muito simples, é só fazer a sua transposta. Então, o que está em coluna fica a linha, né? E o que estava em linha fica a coluna. Então, no caso aqui em particular, vai acontecer só desse menos que está na linha 1 passar para a coluna 1, né? Vai trocar só o sinal do seno aqui. Né? Porque, efetivamente, né, a inversa da rotação
é justamente fazer a rotação no sentido anti-horário, no sentido horário, no sentido oposto ao sentido que você fez antes. Então, se R era no sentido anti-horário, AR na menos 1 é fazer exatamente a rotação de volta, né? Então, ou seja, a gente chama isso de rotação de menos o ângulo, porque se mais o ângulo faz o anti-horário, menos o ângulo faz o horário. Então, a inversa dessa matriz é a própria transposta. Então, isso mostra um exemplo, né, de uma matriz ortogonal simples, né, que não teria grandes dificuldades para calcular a sua inversa, certo? Mais adiante nós vamos falar sobre matrizes ortogonais, porque isso vai também estar envolvido com a questão dos autovalores e autovetores, né, na diagonalização de matrizes simétricas. Nós vamos ver que a matriz que diagonaliza uma matriz simétrica é uma matriz ortogonal, certo? Então, vou ficando por aqui, né, finalizando essa aula. Então, sugiro que vocês façam o exercício da seção 6.2. Né? Bons estudos novamente e até uma próxima.